Boa tarde a todos. Eu sou o William Coelho, para quem está nos acompanhando a partir de agora. Esse é mais um painel do CICLA, Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, organizado pelo Ministério Público de Minas Gerais. No próximo painel, nós teremos o promotor de justiça Mauro Fonseca Lovitch, coordenador da nossa Coordenadoria Especializada de Crimes Cibernéticos, a COECIB, que será o mediador desse painel. Enfim, o Mauro, meu grande amigo, pode se apresentar, falar mais aí sobre o trabalho dele e iniciar o painel e o bate-papo com o Bernardo e com o Gelson. É com você, Mauro. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra, né, um prazer muito grande estar aqui mediando um painel tão atual e relevante, especialmente, né, vindo o convite aí do meu amigo William e do pessoal do CAUET, que está fazendo um trabalho extraordinário. E até porque essa área de criptoativos, ela tangencia muito tanto o nosso trabalho aqui na Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, quanto o CAUET, quanto também o GAECO, né? São áreas todas que se tangenciam quando a gente lida com ilícitos, com o uso de criptoativos. Dentro dessa perspectiva, esse painel nosso aqui é muito relevante, né? Sempre que a gente vai falar de panorama regulatório em tudo que se refere à internet, é uma temática polêmica e é uma temática que, para ser aprofundada, né, para ser efetiva, ela tem que ser aprofundada. Foi como colocaram no painel anterior. Não adianta a gente ficar só em uma área do conhecimento quando a gente vai tratar de panorama regulatório de qualquer coisa na internet, sob pena de ficar algo superficial e irrealizável. E quando a gente está falando de criptoativos, então, essa complexidade é ainda maior. Assim como aconteceu com a internet em geral, os entusiastas da criptomoeda estão saindo daquela perspectiva utópica, né, quase ingênua, de independência e autorregulação ética, como aconteceu na internet, lá nos primórdios, naquela perspectiva do John Perry Barlow de a internet vai se autorregular, as pessoas vão ter ética, lidar com a internet e vamos ser independentes de estados. Essa perspectiva começou a ser repetida na criação do criptoativo, ela está ali na gênese da ideia do criptoativo, mas cada vez mais ela está se mostrando utópica e está trazendo riscos inerentes a isso. Então, os próprios entusiastas dos criptoativos estão saindo dessa perspectiva para uma perspectiva mais da necessidade, de alguma forma, de regulação, ainda que seja uma forma mista de regulação, né? Uma combinação de legislação, de normatização estatal, com normas de conduta social, com viés de mercado e com a própria arquitetura de sistemas, né? Que é essa perspectiva de regulação de internet defendida pelo Lawrence Lasky. Então, vem em ótima hora esse painel e nós vamos aqui conversar com especialistas sobre esse tema tão relevante. Eu vou apresentar cada um dos painelistas e abrir para que eles façam uma pequena introdução, falem sobre eles mesmos e sobre o tema, e depois a gente entra na nossa conversa, aí no nosso bate-papo sobre o tema. Então, eu vou começar com o Bernardo Sroor. Falei certo seu sobrenome, Bernardo? Falou certo. É igual o meu, todo mundo confunde. O Bernardo, ele é chefe de riscos do grupo 2TM Mercado Bitcoin, onde ele ingressou em 2018 e liderou a adoção das melhores práticas de combate a ilicitudes, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, gestão de risco e ética pela empresa. Antes disso, ele foi gestor e liderou times na B3, na CETIP e na KPMG. Ele é formado em tecnologia e tem mais de 14 anos de experiência nessas áreas e em práticas de governança. Além disso, ele é o líder responsável pela elaboração dos códigos de autorregulação voltados à conduta e prevenção à lavagem de dinheiro pela AB Cripto, né, Associação Brasileira de Criptoeconomia,
que é um grande parceiro das instituições de law enforcement, especialmente aqui do Ministério Público de Minas Gerais, e já nos auxiliou em grandes operações como a Black Monday e a Mercador de Ilusões. Então, Bernardo, falar um pouquinho sobre você aí, uma introduçãozinha sobre o tema, para depois a gente passar para o outro painelista. Perfeito. Doutor Mauro, só uma pergunta antes da gente iniciar. Os slides posso apresentar logo em seguida, não agora, né? Eu acho que seria melhor se você já apresentasse eles de uma vez, agora nessa introduçãozinha aí de uns 10 minutinhos, depois eu passo para o Dr. Gelson também fazer a apresentaçãozinha dele, e aí a gente faz a dinâmica, que eu acho que é o que é mais interessante aí para hoje. Fechado. Então, vou apresentar aqui os slides. Estou aprendendo aqui a fazer o share aqui. Eu imagino que vamos para a pergunta, né, que a gente mais ouviu nessa pandemia. Todos conseguem ver minha tela, né? Vocês conseguem ver minha tela? Estou projetando certo? Maravilha. Bom, gente, então eu queria agradecer o convite, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. De fato, vemos o poder público como um grande parceiro, um componente muito importante, principalmente neste momento do setor, né, que o setor vem ganhando forma, vem ganhando robustez, não só no Brasil e no mundo, e aonde as discussões sobre regulação realmente elas se esquentaram, elas ganharam forma, né? Então é um momento muito importante e é um painel que eu venho acompanhando aqui de alto nível. Acompanhei o painel anterior, realmente foi maravilhoso. Então a ideia aqui é só trazer alguns slides sem querer aprofundar muito, apenas para ajudar quanto da perspectiva de setor privado, né? O que nós olhamos, o que nós observamos nesse panorama frente a essa nova economia, né, que a gente vê. A gente não fala mais sobre criptoativos, mas como setor a gente fala dessa nova economia digital, onde criptoativos realmente é parte integrante desse universo. Antes de qualquer coisa, a gente mostra aqui a evolução econômica que ele nos levou a isso. Acho importante mostrar que, desde o início, né, o mercado Bitcoin é a primeira empresa de criptoativos do Brasil, lá em 2013, quando foi fundada, e vem aperfeiçoando suas práticas. Desde o início, já possuía práticas de Know Your Customer, né, e isso foi evoluindo com o decorrer do tempo, até ser a primeira empresa, de fato, da América Latina a estabelecer uma política de compliance rígida, realmente, e não somente rígida, mas que fosse realmente de forma equilibrada, né? E como funciona a evolução desse mercado de lá para cá, né? Antes nós tínhamos apenas o Bitcoin, por isso até no mercado Bitcoin, trabalhávamos apenas com essa criptomoeda, e hoje nós temos um panorama realmente muito mais diversificado, né? Nós temos não só o Bitcoin como criptomoeda, temos outras milhares de criptomoedas hoje, onde mesmo assim o Bitcoin ainda continua tendo uma market share. Temos aqui os DeFi, né, que hoje, esse ano realmente ganharam uma proporção, né, diferente, né, ganhou no curso popular, os NFTs, utility tokens, né, que são criptoativos utilizados para troca de produtos e ações específicas, muitas vezes ligadas a times, por exemplo, né, então temos aí fan tokens do Flamengo, do Atlético e assim por diante. Começamos a observar a migração de ativos reais para a blockchain. Então, nós temos aí, por exemplo, precatórios, né, sendo registrados e distribuídos via blockchain. Não que isso elimine o ativo real, mas uma forma de poder facilitar. E, por último, nós vemos aí o CDBC, que são as moedas estatais ganhando forma e ganhando discussões ao redor do mundo, né? Então, é o Estado se utilizando dessa tecnologia justamente para poder trocar o dinheiro físico por um dinheiro digital, né? Bom, eu acho que perspectiva, quando a gente fala de perspectiva econômica, né, nós tinha um estudo do World Economic Forum que falava que até 2025, 30% de todo o PIB do mundo estaria registrado em blockchain. Nós estamos observando de fato, essa previsão
ganhando forma cada vez mais, né? Um pelo preço e outro pela quantidade de ativos que a blockchain vem sendo recepcionada e que começam a ser negociadas, né? Então a gente percebe essa evolução acontecendo. E junto com essa evolução, a gente não pode deixar para trás, né? Eu acho que o panorama regulatório de como o mundo vem se posicionando a isso, né? Então, como vocês podem observar aqui no mapa, é um site, ele está online, ele mostra a legalidade dos criptoativos ao redor do mundo, né? A maior parte dos países já tem algum tipo de regulação voltado a algum tipo de regulação, seja tributária, seja voltada à negociação, seja civil, enfim, algum tipo de regulação voltada a criptoativos, tá? E com isso você observa que pouquíssimos países que estão em vermelhos realmente proibiram a ação de ter criptoativos e de negociar criptoativos no mundo. Então isso ganha forma cada vez mais esse panorama mundial de aceitabilidade do criptoativo como uma forma econômica, né? Como realmente talvez não uma moeda, mas sim um novo tipo de economia que pode já estar entrelaçada em todos os países. Bom, quando a gente fala e aí eu gostaria de fazer um foco bem específico aqui, né? Quando fala do Brasil, antes a gente explicar, antes a gente discutir aí no panorama mundial, acho que o primeiro grande marco regulatório, né, aqui do Brasil foi realmente a IN 888, que estabelece ali regras básicas de reporte de operações, mas junto com as regras básicas de reporte de operações, nós temos regras de conhecer seu cliente, como pedido de informações que temos que fazer. Então, ela, de fato, foi o grande marco regulatório, né, foi um grande avanço no Brasil nesse sentido. Tenho orgulho de ter participado na época que eu era chairman da associação da Bcrypto nos debates sobre esse tema. Então, foi um debate super produtivo e super positivo que realmente ajudou o setor de criptoativos como todo no Brasil a ganhar mais confiança. E nós tivemos várias outras publicações, né, de várias outras posições de Banco Central, CVM, tivemos o IBGE fazendo sua publicação de QNAP específico. Temos diversos projetos de lei, como foi colocado, né, no painel anterior, a legislação correndo atrás, né, agora desse setor. Então, nós temos aí alguns projetos de lei já em andamento, tanto no Senado quanto na Câmara, ainda em discussão. E, por último, né, a autorregulação da Bcrypto, do qual eu tenho orgulho de ter liderado esse movimento aqui no Brasil, por meio da Associação Bcrypto, em conjunto com as outras exchanges sérias do setor, né? Então, basicamente, sem a IN 888, o código de autorregulação realmente seria muito mais difícil de ser elaborado, de ser implantado. Bom, um exemplo, né, de dados, né, que são publicados pela Receita Federal, que são dados realmente maravilhosos, apresenta aqui, são os dados do setor, está aberto, está na intranet, então são dados realmente muito positivos na internet, são dados muito positivos. Durante muito tempo, quando nós falamos sobre transações, sobre ilícitos, né, o setor estava envolto sempre, isso é usado para lavagem de dinheiro, isso é usado para algum tipo de uma atividade ilícita. E estudos de análise, como pude falar no painel anterior, eu achei muito interessante. Uma pequena parte das transações realmente foram classificadas ou são classificadas como de fato ilícitas, né? Pode ver que em 2018, menos de 1% eram classificados, em 2019, 1,1% das transações eram classificadas como ilícitas de alguma forma, isso no mundo todo. Então, isso mostra que criptoativos não está realmente, de fato, associada a essa prática de, olha, vou esconder dinheiro, vou esconder, vou praticar uma atividade ilícita, ou, de fato, vou procurar ocultar de alguma forma. Ao contrário, a transparência que as blockchains trazem e as trocas de informação realmente não são um bom local para criminosos agirem com ocultação, com lavagem de alguma forma de valores. Tá? Aqui eu trago um pouco do exemplo, né, da própria ferramenta de análise, como funciona o processo de rastreamento de valores, o que é muito, muito positivo. E aqui eu trago para vocês, apenas para a gente poder analisar, como funciona um processo de prevenção à lavagem de dinheiro de uma exchange. Né? Eu acho que como vocês podem observar, elas funcionam muito parecidos com uma empresa financeira tradicional, né? Onde você tem um QIC, onde você tem a monitoração, onde você tem um comitê avaliador, onde você tem um reporte às autoridades, ali, principalmente COAF,
enfim, e onde você tem ali, eu acho que um componente adicional que o mercado financeiro tradicional não tem, que é o QIT, né, que é conhecer as suas transações. O mercado financeiro, eu gosto de brincar, né, precisa perguntar à pessoa qual que é a origem do dinheiro, de onde que ele veio, e em que ele foi usado, né? Normalmente a instituição financeira ela precisa ou ela não tem outra forma além de acreditar ou não na pessoa que tá falando isso, né? Aqui com criptoativos é diferente, não só a empresa pode perguntar, não somente a instituição pode perguntar à pessoa, como o próprio criptoativo conta uma história, o que garante se a pessoa está falando a verdade ou não, né? Então a gente adiciona uma peça a mais nesse quebra-cabeça, o que traz mais segurança para todo o processo. Então, quando nós procuramos aí pelas red flags, né, quando a gente procura por alguma situação de risco, né, nós temos todas as atividades de riscos que são, claro, que adaptadas para o setor, mas todas as atividades de riscos que normalmente uma instituição financeira procura, com adição realmente de transações de risco, né, de wallet de risco, que um dia podem ter sido utilizados por grupos terroristas, atividades ilícitas, scamming e assim por diante. Então, a gente adiciona mais segurança ao processo de prevenção da lavagem de dinheiro. É o que eu falo, o processo se torna mais robusto numa exchange do que, por exemplo, numa instituição financeira por causa da adição desse novo item, né? Eu acho que aqui, para poder finalizar, né, como eu falei, né, assim, com o decorrer da evolução econômica, né, do setor e com a evolução regulatória do setor, enquanto se discute, né, muitas dessas práticas, em 2020, as empresas, né, ali que recompõem a Ambicrypto se juntaram, né, e aí eu tive a oportunidade de liderar esse movimento para a construção de um código de autorregulação até a existência de uma regulação voltada realmente ao setor. Então, nesse momento, né, o que o código de autorregulação que nós criamos, né, que nós montamos e que nós mantemos dentro de nossas empresas, né, nós temos esse compromisso firmado, gravado e distribuído a todos, publicado inclusive no site. Quais são os códigos de autorregulação? O que nós visamos ali manter, né? Primeiro, um código de conduta entre todos os participantes, né? Onde nós estabelecemos regras básicas ali de conduta e de receber o cliente, enfim, de como a gente pode tratar o cliente de forma justa. E aí, por último, os códigos voltados a PLD e PFT. Esse nós temos um passo a mais, né? Além de padronizar essas práticas entre as empresas do setor, a gente deu um passo a mais e não fez somente o código, como fez um manual de como também aplicar e construir esse mecanismo. Bom, eu acho que como parte introdutória, deixa eu tentar dar um stop aqui. Pronto. Como parte introdutória, era um pouco disso que eu queria falar para poder expor, para que a gente possa começar os debates. Eu espero que a conversa seja tão produtiva como do painel anterior. Muito obrigado. Excelente, Bernardo. Uma ótima perspectiva ali, foi ótimo para dar uma nivelada no conhecimento para a gente, várias informações muito relevantes para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vou passar agora a palavra para o nosso outro painelista, o Dr. Gelson Machado Guarsoni. Ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo, da USP, atua como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1997, tem colaborado em projetos nacionais nos últimos anos e hoje atua na coordenação geral de pesquisa e estudos focado em aspectos da economia digital, sobretudo ligados à criptoeconomia, assim como na divisão de assuntos internacionais, de ZIM. Ele é mestrando em administração de empresas pela FUCAP. Gelson, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimentar o promotor Mauro, né? Gostei muito da sua introdução, das suas palavras iniciais aí, resgatando, né, aquele início da internet em 94, 95, porque eu, atualmente, nos últimos anos, eu estou matando a saudade daquela época, que, além da engenharia, eu fiz computação, lá também na USP, na década de 80. E depois trabalhei alguns anos com internet, naqueles anos 94, 96,
mas depois o serviço público me convocou aqui. Eu optei por isso, eu resido em Vitória, Espírito Santo. Aproveito para agradecer o promotor William, né, pelo convite, e vou apresentar, Mauro, alguns slides contextualizando, principalmente a IN 888. Queria dizer também que é um prazer estar aqui com o Bernardo, que eu já tivemos alguma troca de mensagens, né, Bernardo? Mas a gente nunca esteve ao vivo conversando. Vai ser uma grande oportunidade. Realmente o trabalho feito por ele, por todos da AB Cripto, é louvável, né? Porque o regulador, não só Receita Federal, o Executivo, mas, em especial, o Legislativo, compreensivelmente demora para poder acompanhar as inovações tecnológicas. Enquanto isso, a autorregulação é fundamental. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Aí me confirma se está tudo ok, está aparecendo direitinho. Está aí? Está compartilhado? Sim. Opa. Agora está, né? Por favor, ao Bernardo, ao Mauro, é o seguinte, talvez o Zoom aqui já aconteceu uma vez de cortar o áudio, tá? Então, vocês perderam algum spoiler aí, né? No início, a IN 888, ela surgiu em maio de 2009, 2019, e o Bernardo, né, participou das discussões pelo lado da iniciativa privada, que começaram lá em 2018. Eu não estava lá presente, mas eu conheço um pouco da história. Houve bastante debate, audiências públicas, e surgiu, finalmente, uma instrução normativa, eu vou apresentar aqui. Opa, calma aí. Desculpa. Estava fora da... Agora, então vamos lá. Eu só vou contextualizar um pouco, rapidamente, onde é que nós estamos na criptoeconomia, com poucos números, em virtude até da audiência não ser exatamente da área tecnológica, né, e ser da área de direito. Então, eu acho esses números aqui relevantes, até porque essa semana, de alguma forma, é marcante nessa história de 13 anos da criptoeconomia, porque é provável que, nas próximas 24 horas, o mercado como um todo atinja a marca de 3 trilhões de dólares, que o Bernardo colocou no slide, que era previsto para 2030, e está acontecendo em 2020. Né? Na verdade, hoje, se você consulta um site bastante referência, aí, que é o CoinMarketCap, você chega hoje a quase 14 mil entre tokens, né, e entre criptomoedas ou vários tipos de criptoativos. Então, como eu disse, a qualquer momento, essa marca histórica de 3 trilhões, quando eu olhei na hora do almoço, estava 2,98 trilhões de dólares, e os 200 maiores ativos dessa lista já tem um valor bastante expressivo, que poderia dizer, que eu diria que já tem uma representatividade econômica mundial que permite que seja meio de troca, porque eles têm valor transacional mais ou menos milhões. Obviamente, o Bitcoin é o maior deles. Como o Bernardo também já mencionou, DeFi vem crescendo muito, Decentralized Finance. Eu gostei muito da apresentação do colega aí do Banco Central, né, o Antônio Marcos. Ele tem muito conhecimento mesmo, já ouvi outras apresentações. O crescimento tem sido no Non-Fungible Tokens, e não só colecionáveis ou obras de arte, mas para muitas outras coisas. E a grande preocupação, como o próprio Antônio Marcos falou,
tem sido as stablecoins, principalmente as stablecoins lastreadas vinculadas, não lastreadas, mas igualadas ao valor de moedas fiduciárias, como o dólar, o euro e, inclusive, o real. Né? Existem várias stablecoins ligadas ao real. A mais relevante delas se chama BRZ. Então, e por dia se transaciona de 150 a 20 bilhões, são mandados de um lado para o outro e muitas vezes entre países, né, de um país para o outro. E aí, pegando o número que a moça da Chain Analysis disse, que o Bernardo reforçou, se 1% disso for ilícito, tem 2 bilhões de dólares de ilicitude por dia, sendo transacionados de um lado para o outro. Né? Nessa percentualmente muito pequeno, em termos absolutos, é um valor relevante, né? Para os eventuais quadrilhas que estejam usando desse tipo de instrumento para evadir as suas responsabilidades. E, terminando aqui, 430 empresas estão listadas, né, do Brasil, e existem 20 mil pares de negociação. E por par de negociação é igual câmbio mesmo, né? Dólar e barra real. E aqui você não fica só transacionando criptoativo com moeda fiduciária. Né? Em muitos casos, a maioria desses casos, você está... Aí, esse slide foi usado em desenho há 10 meses atrás, numa apresentação que nós fizemos para a Receita da Espanha e para a Receita do Chile. Uma troca de experiências, e vocês vejam que o mercado era de 600 e poucos bilhões naquela época, então, no mínimo, quadruplicou. E vejam que o Bitcoin tinha uma importância aí de 2/3 do valor total, o Ether um pouco mais de 10%, e os outros todos somavam 21%, não, 23%. Olha como mudou para esse momento. A importância do Ether, até porque a rede Ethereum é usada para lançar os fan tokens e tantos outros tokens que são lançados aí. A Binance Coin, uma moeda praticamente privada da rede que a Binance montou, a Cardano, que cresceu bastante, e a stablecoin Tether. E somando aquelas todas outras, Tether, etc., vocês vejam que a todas as... Falando aqui da iene, o que a iene prevê, né, há mais de 2 anos? Que as operações realizadas com ativos virtuais, com criptoativos, deverão ser reportadas à Receita Federal em base mensal. Só que, às vezes, as pessoas não percebem que a iene prevê 3 tipos de declarações diferentes e não apenas uma grande declaração. De qualquer forma, queria trazer aqui o artigo 6º, né, onde diz que são essas as operações, porque não é só compra e venda, é também todas essas possíveis operações. Permuta, eu negritei aí que a transferência de criptoativo para uma exchange ou a retirada do criptoativo dela são operações especialmente relevantes, porque essas sim estarão gravadas no blockchain. Essas sim estarão eventualmente representadas numa transação no blockchain. As outras não necessariamente terão um registro no blockchain. A declaração A, né, que uma exchange como o mercado Bitcoin está sujeita e vem cumprindo, ela traz essa informação, traz mais informações e traz todas as transações do mês, todas, absolutamente, informa, no caso de uma compra e venda, quem vendeu para quem comprou, no caso de depósito e retiradas dos ativos virtuais, que aí sim estarão, é uma transação registrada no blockchain, nós aí precisamos ver o conhecimento da contraparte envolvida.
atualmente uma carteira privada, né, uma hosted wallet, e isso tem sido um debate grande, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, sobre a obrigação dos VASPs, né, dos provedores de serviço de ativos virtuais, de conhecerem não só o seu cliente, mas conhecerem com quem eles estão fazendo transações, quer seja recebendo, quer seja transferindo os criptoativos. E vem a importância do painel anterior, onde se falou daquela ferramenta da Chainalysis, KYT, Know Your Transaction, né? Na declaração em janeiro vem um dado especialmente importante, onde as empresas, as exchanges nacionais, custodiam um saldo de criptoativos ou mesmo um saldo em reais daquele cliente. E elas nos passam a informação a cada mês. Na declaração de janeiro, existe um campo específico onde você passa o saldo em reais. Vamos ver a declaração B, porque esse segundo tipo de declaração não é a declaração exchange. É uma declaração feita por uma pessoa física ou jurídica, residente no Brasil, que transacionou mais do que R$30 mil, quer seja comprando ou vendendo, a soma dessas transações, e transacionou não como exchange no Brasil, mas sim como exchange no exterior, já que essa exchange do exterior não irá nos mandar a informação das transações. Então, lembrando que isso não é apenas jurídica, que é um VASP, e sim para toda pessoa jurídica que está transacionando criptoativo. E informa em qual exchange fez a transação, mas vejam que aí a pessoa quase sempre não vai saber com quem ela está transacionando, lá na exchange estrangeira. Por último, a terceiro tipo de declaração, e essa eu acho especialmente desafiadora, é que foi estabelecido que quem faz transação diretamente, peer-to-peer, também deve reportar. Tá? E a mesma regra, acima de R$30 mil, e aí qualquer pessoa física ou jurídica, e aí se supõe que se você está transacionando peer-to-peer, responsabilidade sua dizer com quem você está transacionando. Se alguém residente no Brasil, qual CPF, qual CNPJ, ou se é um residente no exterior, ou em que país ele reside, nome, se possível, e principalmente se tiver o TIN, né, aquela identificação internacional do cliente, do contribuinte, igual o nosso CPF. Por último, nessa linha aqui, isso faz com que o Brasil tenha condições de já praticar isso que vem sendo discutido. A gente tem participado de reuniões com a OCDE discutindo esse framework de intercâmbio de informações. E a gente percebe, né, nos debates, como praticamente poucos países coletam as informações nesse momento, passarão a coletar no momento que o framework passa a ser obrigatório, então eles não têm ainda um histórico, né, administração tributária de muitos países, e alguns que têm dados atomizados, transação por transação, né, e portanto, é uma amplitude bem diferente do que nós já temos aqui acumulado em 2 anos e meio, quase 2 anos e meio de coleta. Aqui eu vou pedir rapidamente, só para mostrar o que o Bernardo mostrou, eu vou compartilhar aqui o documento que ele deu um print, o documento que é o próprio Dados Abertos, que eu não coloquei no slide, porque foi gerado hoje, pela manhã, para eu pegar os dados referentes a setembro. Então, está aparecendo a planilha aí, ok, né? Planilha. Tá. Então, nesse Dados Abertos, ainda não apareceu, que é publicado professor. todo mês, Apareceu. Planilha ainda não apareceu. Você tem aqui, que o Bernardo mostrou, né? Que é um histórico, mês a mês, do que... Ah, não, apareceu agora. Ah, planilha não. Então, vamos compartilhar aqui.
Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai vendo a tela. Deixa eu ver. Oi. Eu acho que não Nós está não conseguimos, compartilhando, não, né? não conseguimos visualizar a planilha. Não apareceu, né? A planilha não ficou Tá. visualizável. Deixa eu, então, Às vezes tenta tentar sair uma e última voltar. vez, mas se não der para Isso. mostrar, não é tão relevante assim. Vamos ver se ela aparece. Não está. Ah, então, vamos prosseguir. Ainda não está aparecendo, Gilson. Certo. Então, eu estou com, deixa eu ver, no New Share. Às vezes minimiza, sai, Eu vou aqui minimiza e abre de e novo. volto aqui. Eu vou voltar para o PowerPoint. Me confirma se voltou o PowerPoint aqui. Ah, tá. Agora diz que parou de compartilhar, então vamos compartilhar aqui. Me digam se agora foi. Apareceu agora? Está indo, mas não carregou ainda. Ainda não, né? Começou a compartilhar, mas a gente ainda não consegue visualizar. Eu acredito. Ainda não, né? Ainda não. Pode ser a internet. Mas eu vou voltar para eu vou voltar para o PowerPoint, porque realmente aqui eu tinha algumas informações para passar, porque, na verdade, os dados abertos estão disponíveis na internet, e lá tem 4 relatórios, né? O relatório número 4, inclusive, mostra o valor agregado por criptoativos mais relevantes. Para quem quiser ver quanto foi transacionado de Bitcoin, quanto foi transacionado de Ether, eu aproveito. Acho que voltou agora. Gelson, consegue nos ouvir? Aí. Eu acho que eu tinha. Estou ouvindo. Então, caiu a conexão, estou de volta. E vocês estão no PowerPoint? Sim. O próprio som não está funcionando bem. Que pena. Bem, voltou o som agora. Puxa, Professor, estamos ouvindo o senhor, mas está cortando um pouco. que pena. Eu não sei se já estabilizou. O senhor consegue ouvir a gente? Tá mostrando a apresentação do PowerPoint. Ô, Gelson, talvez se você tiver no Wi-Fi,
substituir para a internet para 4G, se estiver usando o celular, pode melhorar a conexão. Mauro, acho que ele saiu mesmo agora da reunião. Caiu. Eu acabei de ver. Vamos prosseguir com a conversa. Vamos. Nós temos o Bernardo, enfim, vamos prosseguir. Quando ele voltar, a gente retoma de onde ele... Perfeito. Bernardo, a gente está hoje, né, falando sobre o panorama regulatório. Nós temos os mais diferentes cenários no mundo em como lidar com criptoativos, né? Recentemente, El Salvador tornou o uso de criptomoeda como meio de pagamento oficial. E no outro extremo, nós temos a China, que proibiu instituições financeiras e empresas de usar criptoativos externos, até mesmo de facilitar comércio com criptomoedas, só que paralelamente criou o próprio dinheiro digital deles, o Yuan digital. Professor Gelson, está nos ouvindo agora? Bem, estou ouvindo agora, né? Nossa, e melhorou eu bastante. acredito que uma das redes aqui caiu, né? Eu estava intermitente, eu troquei de rede e eu acho que agora vai. Melhorou bem. Bem, só para terminar, então, vamos ver aqui. Acho que me digam se... Deixa eu... Tá. Está bem melhor. Então, agora é o último slide. Eu queria só compartilhar com vocês essas reflexões aqui, né? São algumas, né? Porque vocês perceberam que o tema é complexo e temos muitas e muitas questões relevantes, mas aqui vão algumas. Primeiro, o que está sendo declarado nessas 3 tipos de declaração, como confirmar? Como confirmar que uma transação declarada ela realmente aconteceu? Porque um temor que existe é que quem quer fazer, eventualmente, lavagem de dinheiro pode imaginar fazer declarações falsas para justificar exatamente o processo, o objetivo que tem. Segundo, seria como encontrar transações declaradas, exatamente como elas vão ser identificadas no blockchain. E aí, eventualmente, há técnicas e há métodos para isso. Nas exchanges centralizadas, né, que são as que são usadas normalmente pelas pessoas e pelas empresas, as transações entre os clientes daquela exchange, eles não estão registrados no blockchain. São transações registradas no sistema da exchange, do VASP. E uma outra questão é que um provedor de serviço de ativos virtuais, tipicamente, quase em muitos casos, uma exchange centralizada, ele pode atuar ao mesmo tempo como corretora, como a bolsa de negociação, né, como bolsa de valores, o custodiante dos ativos, o liquidante, o emissor e até mesmo o investidor que está negociando os ativos virtuais. Então, essas são questões que eu queria deixar para concluir aqui, promotor Mauro. Muito obrigado aí. Desculpa todo esse problema aí da conexão. Espero que agora não aconteça mais. Imagina, isso aí é um dos inconvenientes, infelizmente, que a tecnologia traz para a gente, né? Compensa pelas muitas vantagens, não tem problema não. E foram questões extremamente relevantes, professor Gelson, inclusive de repercussão prática, né? Não são poucas investigações nossas que vão desaguar nessas exchanges internacionais. Nós temos o endereço no blockchain e a gente não sabe o que foi feito ali dentro, né, dessa exchange. Passou para um, passou para outro, qual conta, houve saque, então realmente é um desafio muito grande a regulamentação disso daí. Quando o senhor caiu, a gente estava começando a conversa sobre um panorama internacional de regulação dos criptoativos, do uso lícito primeiro. Né? Eu estava falando que El Salvador tornou oficial o uso da criptomoeda, né? Virou uma moeda oficial como meio de pagamento. E no outro extremo, nós temos a China, que proibiu instituições financeiras e empresas chinesas de usarem criptoativos como meio de pagamento ou até mesmo de facilitar o comércio de criptomoedas.
fez isso, derrubou o valor do Bitcoin e pouco depois lançou o Yuan Digital, que é a moeda deles em meio digital. Então, assim, extremos opostos e dentro de uma realidade mundial. Como está, na visão dos senhores, o panorama da regulação do uso lícito dos criptoativos, assim, num panorama global, principalmente nas grandes economias? Vou começar com o Bernardo. Bom, vamos lá, né? Eu acho que é um exemplo ótimo, né? De um lado, nós tivemos uma grande economia bloqueando, e do outro, nós temos uma pequena economia incorporando, né? Então, você mostra ali uma visão diferente, dois opostos de um mesmo mundo, né? Eu acho que vou começar pela China para poder fazer esse panorama. Não é a primeira vez que a China bloqueou, ela já bloqueou outras 5 vezes. Então, é uma atitude até rotineira dela, bloquear esse tipo de operação. Tanto é que nós temos aí algumas exchanges que saíram da China, apesar de continuar operando na China, e saíram da China, né, mas continuam operando. O interessante foi esse movimento, né, como você mesmo colocou, de lançar a sua moeda estatal, né, em cripto, logo em seguida ao bloqueio, né? Então, a gente percebe que é um procedimento comum já quando a gente observa o mercado chinês. Por outro lado, acho que no caso do El Salvador, né, há muito tempo, né, um tempo atrás, várias economias pequenas, ou que várias economias frágeis tentaram dolarizar a sua economia como uma forma de você poder fortificar a sua própria moeda. E o que nós observamos agora nesse cenário pós-pandemia, né? Nós observamos um cenário de inflação quase que globalizado, né? Até muito pelos estímulos dos bancos estatais no mundo, né? Tanto em produção de dinheiro quanto em liquidez, em dar liquidez para os países, para conseguir, de uma certa forma, sair da crise ou evitar a crise econômica, de alguma forma, causada ali pela pandemia e pela paralisação econômica. Então, se a gente observa esses dois extremos, né, o que a gente observa é que a posse, né, de El Salvador procurar uma moeda, né, procurar uma forma de lastrear os seus valores, né, e aí incorporar o Bitcoin, foi uma das formas que encontrou de você poder depositar uma fé em algo que não seja tão inflacionável assim, né, que não conseguisse produzir, né, ou que não tivesse toda a volatilidade do ponto de vista inflacionário. Ele existe a volatilidade natural de sua cotação, mas ela não é uma moeda, né, quando a gente observa como uma moeda ou reserva de valor inflacionável, né? Então, isso é muito positivo, né? Eu acho que em prol, quando a gente observa isso, aí olhando o panorama regulatório, né, quando a gente observa isso, você observa que o Bitcoin, né, e aí a criptoativa, ele tem uma grande capacidade de reserva de valor, né? Não só para as empresas, mas para os países, mas assim como mais um ativo seguro a se procurar, né? E aí eu acho que vem um grande desafio, né? Que assim, isso é um meio de pagamento, isso é um valor mobiliário, isso é um instrumento financeiro. O que é isso, né? Então, quando a gente observa, fala assim, eu devo regular isso como regulo ouro? Eu devo regular isso como regulo terra? Porque isso é uma reserva de valor? Como é que eu posso regular isso? Como é que eu posso controlar isso? Esse é o desafio que não só o Brasil está enfrentando, acho que o Brasil tem grandes discussões sobre o tema, mas que o mundo está envolvido de uma forma geral. E como toda reserva de valor, vem aquela grande questão que é envolvida. Poxa, e se isso for utilizado para ilícito, né? E aí, de fato, eu vejo que e aí o departamento americano, né, enfim, e europeu, de fato, avançaram mais em regulação voltados à PLD nesse sentido, de forma que você possa dar mais informações e levar mais informações aos reguladores para garantir que esse ativo, indiferente lá qual seja a sua característica, ele não esteja sendo utilizado para nenhuma atividade ilícita, né? Eu acho que é um pouco do que a autorregulação, nesse momento aqui no Brasil, tentou abraçar na ausência de uma regulação específica sobre PLD. Eu acho que é um pouco desse o panorama quando a gente olha enquanto a China bloqueia, por que a El Salvador libera e por onde está indo esse ponto de vista mais regulatório voltado ao tema. E o senhor, Gelson, Não, como o senhor vê esse panorama de regulação no esquema internacional? Não, eu quero só acrescentar. Eu achei a pergunta excelente, porque são dois extremos muito diferentes. E o Bernardo já abordou bastante. Eu quero acrescentar o seguinte em relação aos extremos. Primeiro, o seguinte: o que eu vou responder agora é a opinião do Gelson, né?
enquanto gosta do tema, estuda o tema e forma opinião, e não da Receita Federal, porque é um assunto que não foi debatido oficialmente dentro da Receita Federal. Mas, de qualquer forma, China e El Salvador são muito diferentes, né? Não só pelo poder econômico, como numa situação muito específica. El Salvador, como Bernardo, já abandonou a sua moeda própria, né, há muito tempo. Em 2001, adotou o dólar americano. Enquanto isso, há 7 anos, a China vem desenvolvendo o Yuan digital. Eles começaram em 2014. E eles já fizeram aí os testes pilotos gigantescos, com 50 milhões de pessoas testando o Yuan digital. Nesse ponto, eu acho que é uma coisa muito relevante para todos estudarem. Eu gostei muito de um livro chamado Cashless, que conta toda a história das fintechs na China e conta a história do Yuan digital e o que ele se propõe, até onde é conhecido, né? Nesse ponto, eu sei que o pessoal do Banco Central, essa equipe muito capacitada, que é o grupo de trabalho da CBDC Real Digital, já fez uma visita à China e está em contato com a China. Enquanto El Salvador é uma democracia muito imperfeita, né? Existem muitas críticas à própria democracia de El Salvador nos últimos anos, enquanto a China é uma ditadura de um grande partido, né? E aí vocês vejam que os objetivos são muito diferentes. Proibir os criptoativos na China, nesse momento, pode até ser um adote. Enquanto em El Salvador, a experiência, para mim, é muito rica para nós que estamos de fora. Para nós que estamos sem colocar a pele, né, skin in the game, sem colocar o nosso ali. Mas para a população de El Salvador, eu vejo com muito problema. Por quê? O El Salvadorenho que for rico, que não precise, ao receber Bitcoin, obrigatoriamente, porque virou moeda de curso legal, que ele possa segurar o Bitcoin e vender o Bitcoin no momento mais conveniente, ou seja, ter o Bitcoin como reserva de valor, é ótimo. Agora, para o El Salvadorenho, que vende uma pipoca, vende um cachorro-quente e precisa pagar a salsicha, pagar os insumos no mesmo dia, porque ele não tem recursos, ele vai trocar o Bitcoin por dólar, que é o que ele está acostumado, pelo valor que aparecer no mercado. Ele não tem a opção de segurar o Bitcoin por alguns dias, ou por algumas semanas, ou por alguns anos, como as pessoas mais ricas de El Salvador terão. Então, esse ponto tem sido discutido, entendeu? Agora, entre os dois extremos, temos aí muitas e muitas opções, e não é à toa que 80% dos bancos centrais, pelo menos, vem estudando a sério as CBDCs. Por que isso? Porque há 2 anos atrás, uma empresa chamada Facebook disse que ia lançar uma stablecoin e ela não tem 200 milhões de pessoas sob sua influência, como o governo brasileiro tem. O Facebook, supostamente, tem 2 bilhões de pessoas sob sua influência. E uma stablecoin do Facebook poderia afetar a política monetária de muitos países se a população, se os usuários do Facebook começassem a adotá-lo com muita rapidez. Por isso a Libra foi proibida, os objetivos pelo governo americano, pelo Congresso americano, e a Libra teve que ser agora reformulada, chamada agora, renomeada para Diem, com propostas bem menos ambiciosas que originalmente. Então, eu acho que o problema é muito mais do que só tributário, mas também são desafios de política econômica e mesmo de segurança de meio de pagamento para as pessoas, para os habitantes de uma determinada jurisdição. Até dentro disso, né? Se a gente for pensar, é uma regulação que tem que ser feita a nível de tratados internacionais, porque não adianta a gente proibir internamente enquanto o outro país autoriza e a pessoa pode fazer essa aquisição. Como nós vamos proibir o uso da moeda aqui no país? É um desafio, não é impossível, dá para você regular ferramentas para isso, mas com certeza vai ser uma coisa complicada. Então, vou aproveitar esse gancho, Gelson, e te perguntar, dentro dessas perspectivas regulatórias,
existe alguma saída de tratado internacional para tentar estabilizar isso? Ou hoje em dia a gente está trabalhando mesmo só com iniciativas regulatórias nacionais? O que eu tenho conhecimento assim, de participação é nesse framework de troca de informações. Porém, por muita leitura, né, dos documentos internacionais, inclusive mencionados pelo colega do Banco Central no primeiro painel, existe sim toda essa tentativa, porque é óbvio para qualquer regulador sério de qualquer país, que não seja a China, ou que não tenha a estrutura da China, que não dá para você regular, seria um sonho, seria na verdade, uma irresponsabilidade você achar que vai regular de uma forma draconiana como a China está fazendo. Ela controla a internet dessa forma, ela controla vários outros aspectos. Então, ela tem até instrumentos tecnológicos para isso. Os outros países não têm instrumentos nem sociais, nem políticos, nem tecnológicos para fazer algo semelhante. Então, não faria sentido. Agora, a discussão tem sido feita, mas ela ainda está assim, repleta de dúvidas, porque imagine você negociar um tratado que envolve controle de criptoativos, de ativos digitais, entre 150 e 200 países, né? Nessa linha, eu acho que o grande avanço tem sido feito, porque é recente agora, o FAFT, né, o GAFI, lançou uma nova, né, a cada 12 meses eles lançam uma nova interpretação, e eles agora colocam muito claramente que o Travel Rule, que vale para as transações financeiras, para as instituições financeiras, o Travel Rule também vai valer para os provedores de serviço de ativos virtuais. Então, eu vejo hoje, de forma concreta, que o caminho de implantação da Travel Rule, que ainda não foi implementada nem para as instituições financeiras, eles relatam lá que só 7 ou 8 países, após 3 anos, efetivamente estão implementando e cobrando das instituições do seu país. Então, esse é o primeiro avanço prático que eu vislumbro como viável. Fora isso, a ONU, né, as Nações Unidas, tem um fórum de debate. O Fórum Econômico Mundial também tem toda uma área de blockchain e debate econômico, e não existe ainda proposta de acordo mundial nessa direção. Conheço só, recentemente, esse reforço de que o Travel Rule também valerá, deve valer, para provedores de serviço de ativos virtuais, que será um grande avanço, a meu ver. E, Bernardo, passo para você isso. Bom, é uma excelente posição. Acho que quando a gente está falando sobre... lá atrás, né, eu acho que voltar um pouco da conversa sobre internet, né, que a gente estava falando, acho que pela primeira vez a gente tem um desafio de como regular agora, de fato, algo que vem pela internet, né? Porque antes a gente ficava muito na discussão para que regular a internet, enfim, etc. E agora a gente tem um primeiro desafio realmente de falar, poxa, agora a gente tem um desafio internacional de como resolver esse grande passo. Realmente, é o desafio da globalização, né? Assim, a gente chegou num ponto da globalização onde agora o mundo inteiro tem um meio de pagamento, uma reserva de valor, uma moeda, seja lá o que for que você como considere Bitcoin e seus criptoativos, que você pode transferir ao redor do mundo, você pode transferir para N situações e usá-los das mais diversas formas. E isso realmente impacta nas políticas monetárias de diversos países. Você pode ver que os Estados Unidos foi o primeiro a ir contra, né? Foi o primeiro a bloquear a moeda realmente do Facebook. Eu acho que bloquear, né, uma política tão draconiana como foi citado não é uma boa opção, né? Porque não funciona. Nós percebemos no passado a Índia tentando bloquear, não deu certo, voltou atrás. Então ela conseguiu voltar, reverter esse erro. Não é porque a China bloqueou que ninguém da população chinesa utiliza criptoativos, ao contrário, a população chinesa ainda continua sendo, não a maior, mas continua sendo uma das maiores do mundo a utilização de criptoativos. Então, políticas desse formato realmente não funcionam, assim como restringir internet também não funciona. Então, quando a gente observa
esses acordos, né, quando a gente observa esses pontos, aí falando um pouco da Travel Rule, é muito interessante, né, a proposta, mas de fato, de forma olhando pela perspectiva privada, onde apenas a empresa tem esse papel, de fato a gente não consegue abraçar todo o ecossistema. Deveria existir um esforço, ou deve existir um trabalho em conjunto, né? Não só do setor privado, como do setor público, de poder transmitir essas informações e de poder garantir que essas informações sejam trocadas entre todos para que a gente consiga ter ali algum tipo de parâmetro ou regulação voltada a esse tema. Eu acho que o maior risco hoje, de fato, dos criptoativos não é pela perspectiva econômica, não é pela perspectiva, é de fato como criar uma regra equilibrada. E quando a gente está falando de um ativo que você pode pegar a nível mundial, a gente está falando, poxa, de uma regulação que talvez seja transfronteiriça, né? E onde você faça acordos, como balizar essa balança entre todos os países. Isso é o mais difícil de tudo, porque aqui no Brasil a gente tem uma característica, tem um ponto, tem um formato. A Argentina, que é do nosso lado, seguiu por um caminho completamente diferente e o que provocou a fuga das empresas de criptoativos da Argentina para outros países. Então, terminou não sendo muito eficaz nesse sentido. Então, como balizar essa balança, eu acho que é o mais complicado de tudo, ainda mais quando a gente olha um panorama tão diverso e cultural tão diferente quanto o nosso. Acho que quando a gente olha para o Brasil, acho que a gente começar por uma boa regulação no Brasil, já provocando ali, pegando pelo menos os primeiros passos, PLD, regras de consumidor, como constituir uma empresa, regras societárias, eu acho que isso a gente já dá um bom início, regras tributárias, a gente já dá um bom passo a esse caminho de ter um ambiente mais firme em termos regulatórios. O Mauro, você me permite só um acréscimo que para a audiência, né, que quiser aprofundar, começando, né, do básico, o rapaz, né, o brilhante Nicolas Sack, que moderou o evento, o painel anterior, ele tem muitos podcasts, muitas gravações, mas ele tem um especial que eu acho muito relevante para nós aqui, que se chama Panorama Regulatório, no qual, se eu não me engano, já tem 10 ou 11 gravados ao longo dos últimos meses, onde ele discute muitas dessas regulações transfronteiriças que o Bernardo mencionou, e essas negociações de tratado estão discutidas lá, junto com a advogada Tamila Talarico. Ali eu acho que a discussão tem sido feita não de forma básica, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante. Fica uma dica aí para quem quiser aprofundar. Excelente indicação. E pegando esse gancho para a gente já entrar mais na questão da criptolavagem. O Gelson mostrou um pouco, né, as exigências da IN 18888 e o Bernardo, na fala dele, na resposta à primeira pergunta, falou que, né, em matéria de regulação internacional, alguns dos pontos que estão mais avançados são as normas para combate à criptolavagem nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, eu queria perguntar para os senhores, né, já trazendo para uma perspectiva nacional, o que de melhor que a gente poderia incorporar dessas normas dos Estados Unidos, da União Europeia, e o que os senhores acham que deveria melhorar na regulamentação nacional para dificultar o uso de criptoativos, minimizar o uso de criptoativos para lavagem de dinheiro e também para viabilizar a investigação e recuperação desses valores? Começar com o Bernardo agora. Essa pergunta foi maravilhosa. Vou até dar um tempo para poder dar uma pensada na resposta, porque a pergunta foi ótima. Bom, eu acho que quando a gente está falando de uma regulação estrangeira, nesse sentido o que vem sendo colocado, a FICEM, ali no caso dos Estados Unidos, ele já tem um reporte especial, né, voltado ali para ele, né, onde você consegue reportar de forma bem estruturada todas as operações que são suspeitas, enfim, e isso traz mais visibilidade, né, isso traz mais segurança. Eu acho que aqui o mesmo, quando a gente observa que a N888 faz isso de forma excelente,
né? Então, quando a gente reporta as operações aqui no Brasil, a N888 consegue abraçar isso, claro que do ponto de vista, olhando ali do ponto de vista tributário, né, de reporte de informações, mas se a gente tivesse um mecanismo similar, né, onde estabelecesse ali o que de fato eles são mecanismos, o que é risco, né, o que seria, que deveria ser procurado, né, e como deveria ser reportado, isso já seria um grande avanço nesse sentido, né? Eu acho que outros mecanismos, como a própria parte da União Europeia e Estados Unidos, que eles já incorporaram dentro dos seus órgãos de combate ao crime organizado, financiamento ao terrorismo, né, endereços da blockchain, né, para justamente nas suas listas de restrições, já possuem equipes especializadas nesse sentido, né, de poder dar o suporte e ajuda, né, nesse sentido. Então, isso, por outro lado, ajuda também bastante, né? Eu acho que é importante a gente olhar que, assim, por mais que tenhamos um ambiente regulatório quando a gente fala de criptolavagem, né, mas talvez mais discutido e talvez um pouco mais estabelecido em termos de órgão e empresa, né, ainda de fato não há uma pacificação sobre o tema, né? Então, o que nós temos são iniciativas, né, ou até licenças de alguns países, né, como no caso do UK, que para você abrir uma empresa de cripto, você tem que ter uma licença específica, e essa licença é voltada, por exemplo, a boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, um item que não acontece, por exemplo, em todos os estados americanos. No estado americano de Nova York, você tem uma licença para poder fazer isso, mas em vários outros estados, por exemplo, na Califórnia, você já não possui. Então, quando você tem esse cenário, né, eu acho que um bom passo quando a gente fala justamente você incorporar esses conceitos, pelo menos considerando uma licença, quais são as regras que uma empresa deveria seguir e como ela deveria reportar isso, já seria um excelentíssimo passo de combate à criptolavagem, né? A IN faz isso muito bem, os reportes são excelentes, são completos, né? Então a gente consegue, pelo menos, prover nossa visão quanto empresa ao regulador tributário de como é que está o ambiente, como está as negociações. Se a gente conseguisse fazer o mesmo para os órgãos de fiscalização em termos de combate a crime organizado, lavagem de dinheiro, enfim, teríamos uma grande arma nesse sentido contra esses aspectos. Então, acho que são dois fatores aqui que ajudam. E aí, por quê, né? Porque uma coisa tão simples. Hoje, por exemplo, quando a gente faz um reporte ao COAF, você não tem isso padronizado. Então, você termina tendo que escrever os motivos, o porquê que aquilo é, de fato, uma operação, etc. Você tem que contar uma história, né? Então, a curva realmente de aprendizado, a curva de você conseguir explicar, fica mais lento, fica mais demorado. E aí, para a equipe de investigação, isso vai ser mais tempo para consumir. Então, quanto antes a gente conseguir padronizar, criar layouts e transformar isso de uma transmissão mais rápida entre empresas, né? Entre condições também que as empresas tenham que cumprir, né? Por exemplo, precisa ter um compliance officer que seja responsável um pouco pela parte de prevenção à lavagem de dinheiro, como o Banco Central tem, por exemplo, as instituições financeiras. Já traz mais segurança para todo o ambiente econômico, né, da qual está inserido. Então, esses são alguns passos que poderiam ser, por exemplo, discutidos e incorporados aqui no Brasil. Tem vários projetos de lei que discutem sobre isso. Tem um projeto de lei específico que discute quais são os pontos que os VASPs, né, as empresas de exchange deveriam cumprir e deveriam ter um tipo de uma licença para poder obter, para poder fazer isso, seria um excelente passo. O grande ponto está em como, de novo, balancear equilibrar essa balança, né? Porque é um setor em crescimento. Se você criar uma licença que seja muito pesada, acontece a mesma coisa que aconteceu em Nova York. As empresas saem de Nova York e foram para outros estados procurando uma liberdade econômica maior. Então, o difícil está equilibrar isso do ponto de vista econômico, não do ponto de vista de boas práticas. Eu acho que dá para a gente conciliar os dois muito bem. Gelson? Eu vou só acrescentar algo, porque eu concordo muito com o que o Bernardo disse, que, no momento, a coisa mais importante, mais efetiva, talvez
seja definir quem pode operar e de que forma operar nesse setor. Eu acho que a questão da licença que ele mencionou, e que nos projetos de lei é mencionado, eu cito que um dos projetos de lei, que nesse caso está no Senado, ele lista de forma um pouco mais detalhada quais seriam as obrigações para que a licença fosse dada. E, na minha visão, essas exigências não são exageradas. Esse projeto é de 2019. O projeto que na Câmara agora recentemente foi aprovado, o substitutivo, ele diz que o governo vai definir um órgão. Eu não consigo imaginar um outro órgão que não seja o Banco Central do Brasil, né, para emitir esse tipo de licença. Porque a Receita não é a nossa obrigação principal, né? E segundo que a CVM ela vai se pronunciar, e ela já disse isso muito claramente, sempre que for ativo mobiliário. E, claramente, muita coisa que é feita em criptoativo não será entendido como ativo mobiliário, né? O mercado Bitcoin, né, eu sei o quanto ele lançou tokens, que são os non-security tokens, tomando cuidado de fazer um token vinculado a coisa, consultando a CVM, que não fosse ativo mobiliário, para não ter aquele processo mais burocrático. Então, como exemplo, né? Então, ter um órgão como o Banco Central, que defina quais são as regras a serem seguidas para obter a licença, tanto regras prévias, como depois as regras permanentes, para que a licença não seja cassada, né, seria muito importante. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que o colega do Banco Central mencionou, que na hora mesmo de dar licença, do mesmo jeito que é feito para os bancos, olhar quem serão os diretores, quem serão os proprietários, porque hoje a gente vê muitas empresas que foram constituídas há meses atrás e que estão lidando com criptoativos como se fosse uma exchange. E, às vezes, a mesma pessoa é dona de 4, 5 empresas constituídas há pouco tempo, todas elas ofertando serviços digitais, que, no fundo, é transação com criptoativo, né? Então, se houvesse a necessidade da licença, de cara, essas empresas não poderiam operar, estariam operando já no nascedouro, na ilegalidade. Então, esse é um ponto prático que eu acho que é a primeira coisa a abordar no futuro próximo. Aí. Eu queria adicionar um ponto ao doutor, porque eu achei um ponto muito interessante, falando do Banco Central. E o Banco Central, no início, assim quando surgiu as empresas de pagamentos, né, instituições de pagamentos, ela tomou uma abordagem regulatória que foi muito interessante e ajudou naquele momento a não sufocar o mercado e a entender o tipo de mercado da qual ele estava realmente abraçando naquele momento, né? Qual era a regra, né? Ele permitia que todas as empresas fossem abertas, né, que todos conseguissem operar, desde que estivessem dentro ali regras básicas, né, de constituição, de operação, de como deveriam ser constituídas, enfim. E só a partir de um determinado volume atingido, né, tanto de operações quanto de clientes, quanto de volume financeiro, fosse solicitada o pedido de autorização ou a licença ao Banco Central. Isso ajuda, e esse processo, né, que era o marco que a gente fala, chamado marco de 500 milhões, né, que é apenas a empresa que ultrapassasse o marco de 500 milhões, começaria a pedir a sua solicitação de autorização e licença ao Banco Central para operar. Então, isso ajudou dentro de um período bom, que o mercado que já era concentrado, né, que era o mercado financeiro, que era o mercado concentrado, não continuasse concentrado, que entrasse novas fintechs. Ele conseguiu, nesse período, entender como essas fintechs trabalhavam, né, entender como separar ali o joio do trigo, e somente depois de alguns anos, após esse formato, ele propôs a mudança da regra, para justamente a mudança fosse gradual, ao ponto de a gente vai descer nesse valor, a ponto de que, em um momento, antes de você abrir, você tem que pedir autorização. Então, essa abordagem do Banco Central foi uma abordagem excelente, né? Se a gente for observar nesse formato. Então, dentro de um setor novo, né, do qual nós temos uma dinâmica nova, nós temos um instrumento financeiro novo, nós temos um instrumento novo, nós temos uma dinâmica
nova, que é mais democrática, talvez, né? Que pode ajudar a economia desse formato, poderia ser uma abordagem interessante e regulatória, dos quais os outros países ainda não adotaram, mas que a gente, dentro da nossa experiência aqui com as instituições de pagamento, poderemos adotar aqui quando a gente fala de exchange e de empresas de criptoativos aqui no Brasil. E Bernardo, mais ainda, assim, corroborando aí essa que o Banco Central já fez bem e, portanto, tem experiência para fazer algo nessa linha, Singapura tem sido hoje o lugar onde muitas exchanges internacionais que viviam fazendo arbitragem regulatória, pulando de país para país, acabam indo para lá, tomou uma postura muito parecida, né? que é dar uma licença temporária. Ou seja, venha, opere legalizado, só que tem um prazo. E nesse prazo nós vamos estabelecer regras ou você vai ter um prazo para cumprir. Isso é muito interessante porque obriga a pessoa a se expor. Obriga a pessoa que quer trabalhar com isso, ela não vai ser proibida, ela vai receber a licença temporária, mas ela vai levantar a mão e dizer, olha, eu estou montando uma empresa para trabalhar com isso. E aí os órgãos reguladores podem acrescentá-lo, né, ao banco de dados e falar, essa é mais uma. Vamos, né, incluir na lista de monitoramento, se for, e no momento certo, como você disse, passar a exigir, levantar a régua, né? Você começa com a régua baixa e levanta a régua mais para frente. Eu acho que é uma abordagem muito coerente aí. Eu acho excelente, ainda mais olhando essa economia digital nova, dinâmica, da qual a gente não conhece ainda, né? E como você mesmo falou, a gente termina evitando a arbitragem regulatória. Então, o que nós observamos essas empresas globais, né, que agora inundam o mundo, né? Nós temos empresas da qual aproveita a fragilidade regulatória de um país ou outro voltado ao tema para poder se estabelecer e capturar os clientes daquele outro país de uma certa forma, não dando nenhuma segurança, não dando nenhuma garantia em troca disso. E o pior, né, sem pagar impostos por aquilo, né? Eu acho que o imposto é completamente justo, é válido. Vamos fazer uma estrutura correta, vamos estabelecer os controles e vamos permitir, né, que empresas nacionais, né, elas possam contribuir para o seu país, para o desenvolvimento do seu país, né? Vamos evitar a fuga de capitais, né? Eu acho que uma das grandes pontos que a gente tem é que muitas vezes empresas no Brasil são estabelecidas, mas são estabelecidas e termina por uma série de fatores tendo fuga de capital para o exterior. Pô, vamos aproveitar esse dinheiro no Brasil, né? Vamos aproveitar para o nosso desenvolvimento de uma certa forma. Então, evitar a arbitragem regulatória não só traz mais segurança, né? E esse é um dos mecanismos que ajuda a evitar a arbitragem regulatória, não traz mais segurança para o cliente, para a pessoa que quer investir, mas também traz mais desenvolvimento para o próprio país, né? Singapura, você colocou, excelente, é um ponto que realmente está divergindo de todos os países, é um ponto que está trazendo muitos investimentos voltados a isso, justamente com uma abordagem tão simples, né? Então, acho que é um bom caminho também que a gente poderia seguir. A conversa está extremamente interessante, mas o nosso tempo está acabando. Eu vou repassar rapidamente para os senhores uma pergunta, já nessa perspectiva que vocês dois abordaram da tributação, a pergunta que veio do público, Daniel Leite Ribeiro, ele perguntou como está sendo tratada a questão da tributação dos rendimentos oriundos dos criptoativos pela RFB. Isso tanto pela questão de ganho de capital, quanto dos ganhos decorrentes da atividade de mineração. Então, rapidamente, se vocês puderem abordar esse tema em 2 minutinhos para a gente partir para o encerramento. Pode começar, por favor, Gelson. Perfeito. Eu também não posso tecer comentários muito profundos sobre coisas que não estão ainda positivadas, né? Não foram publicadas ainda. A gente está estudando o tema, né, e procurando ver como ir aprimorando a legislação. A IN já tem mais de 2 anos, né? Então, certamente, devemos imaginar melhorias aí na legislação. Sobre ganho de capital, né, por enquanto, as coisas estão definidas como um bem, como outros bens, né? 15% de tributação, se o lucro, se a venda do mês superar, a alienação do mês superar 35 mil.
Então, o lucro dessas vendas que superam, não as que superam, mas se superar 35 mil, o lucro que se obteve no mês vai ser tributado a 15%. Tributação de mineração é uma coisa um pouco mais polêmica, mas eu não me preocupo tanto quando a gente pensa que no Brasil, por causa do custo da energia elétrica, minerar em volumes relevantes, que tenham realmente repercussão financeira alta, não é factível. Agora, você participar de um pool de mineração, colocando dinheiro no pool de mineração no Texas ou no Cazaquistão, tudo bem, você pode, mas é um investimento no exterior, você está comprando uma cota de um fundo. Aí não interessa se é criptoativo ou é fundo imobiliário no exterior. Então, eu não me preocupo muito. Agora, em tese, o que acontece em relação à mineração, staking, que é a outra forma que está substituindo a mineração, e airdrops, né? Essas 3 formas de receber criptomoeda, que seria, de certa forma, originária, você recebe um criptoativo que está surgindo naquele momento, por esses 3 fatos, muitos países olham que esse momento do recebimento do criptoativo já seria uma renda, já seria o momento de tributar. Outros países, com determinada justificativa, dizem que esse momento não é fato gerador de tributo e deixam para tributar na primeira alienação como ganho de capital. Então, aí são 2 perspectivas diferentes, né? Pegando um país muito importante, Estados Unidos, o IRS, por exemplo, diz que se você recebeu por mineração ou staking, você está recebendo aquilo fruto de um trabalho autônomo. Você colocou o computador para rodar um nó de blockchain e você recebe essa remuneração por ajudar a manter o blockchain. Então, seria um trabalho autônomo e é tributável na hora que recebe. Isso a grosso modo, né? O Brasil, em relação à mineração, nós ainda não soltamos uma legislação que defina isso com mais detalhe, né? Bernardo, gostaria de fazer alguma complementação? Imagina, eu não consigo. Eu não sou a melhor pessoa para poder falar isso nesse painel, mas eu queria aproveitar. Eu acho que um ponto importante é mostrar, assim, dentro dessa cadeia tributária, né, que foi colocada, né, a gente não está falando só da parte de ganho de capital, né, assim, das operações também, a gente emite notas, né, sobre cada uma das operações de compra e venda. Então, todos os pedaços dessa operação eles são tributados. O imposto estadual, né, municipal, estadual ou federal nesse sentido. Então, toda essa cadeia de valor ela é tributada e ela é reportada para os seus respectivos órgãos de controle. Acho que esse é o panorama que eu gostaria de trazer nesse sentido. Eu não sou a melhor pessoa aqui do painel para a gente conversar sobre tributação nesse caso. Mas um ponto que não está na pergunta, mas também existe como a remessa de valores para o exterior, porque tantas pessoas no Brasil estão operando com exchanges que estão no exterior, isso é, no mínimo, uma remessa de valor para o exterior. Isso pode ser enquadrado como operação de câmbio e está sujeito a IOF, né? E isso aí provavelmente é algo que muitos não estão pagando, porque a operação é feita e ninguém está... Mas isso aí o Ministério Público Federal, em outros eventos, alguns procuradores da República se dedicaram muito a já que o imposto é federal, né? A essa questão de evasão de divisas e a falta de cobrança do IOF nessas operações, que é uma desvantagem competitiva. Se o IOF for cobrado, né, o cara que quiser investir numa exchange no exterior, tudo bem, né, mas ele tem um IOF a pagar no envio e no recebimento dos recursos de fora. Verdade, é uma observação bem importante. Nós tínhamos mais perguntas, mas por uma questão de tempo nós não vamos poder respondê-las agora. Eu vou repassar aos nossos palestrantes e eu vou abrir a palavra para cada um fazer a sua declaração final e despedir do público. Bernardo, por favor. Bom, gente, eu queria agradecer ao doutor Mauro, ao doutor Gelson, muito obrigado, doutor William, pelo convite. Muito feliz em poder participar desse evento. E muito feliz em participar de um painel de tão alto nível com pessoas tão qualificadas. Muito obrigado pela oportunidade e espero que tenha mais vezes.
Obrigado, nós que agradecemos. Gelson, por favor. Eu agradeço também, foi uma conversa estimulante, inclusive, né, aí com o Bernardo, com você, Mauro. Agradeço ao William pelo convite e também agradeço, estou vendo aqui que ainda tem 160 e tantas pessoas nos ouvindo, né? Não é fácil, depois de um dia inteiro de debates tão interessantes, né? Então, esses que ficaram até o final aí, parabéns também pelo interesse no tema. E fico à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Eu vou, então, encerrar esse painel e passar de volta a palavra para o Dr. William. Bom, obrigado, Mauro, obrigado, Gelson, Bernardo. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro aí esse dia do ciclo, né, do Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Esse painel de panorama regulatório ele é muito relevante para as instituições do sistema de justiça. Eu vou fazer coro com o Gelson de sugerir aos colegas que estão nos acompanhando do Ministério Público, das Receitas, enfim, de outros órgãos de fiscalização, investigação e controle, que assistam alguns episódios, né, do podcast quinzenal Future of Money, mas especificamente do panorama regulatório. Nós estamos num momento crítico, né? O Congresso Nacional tem discutido uma potencial regulação, da mesma forma nos Estados Unidos a SEC, a CVM americana, nos últimos meses, nos últimos 2 meses principalmente, está tomando a frente em algumas diretrizes, algumas orientações. Então, é um tema muito quente, um tema muito palpitante e vale a pena nós do sistema de justiça acompanharmos principalmente esse panorama regulatório. Para quem ficou com a vontade aí de quero mais, de se aprofundar no tema, nós estamos organizando posteriormente. A ideia do seminário realmente é propor reflexões, estabelecer contatos, enfim, a ideia de intersetorialidade, interdisciplinariedade, mas nós estamos em contato com o Gelson, estamos em contato com as outras instituições, a própria Abcrypto, que já foi nossa parceira, né, Mauro, em 2 operações de casos concretos, em contato com o Banco Central para a gente estabelecer workshops internos aqui, específicos para o pessoal que trabalha com esses temas no Ministério Público, na Receita Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar, aqui em Minas Gerais, para aprofundarmos, enfim, e estabelecermos uma agenda contínua de capacitação, porque é um tema novo, mas crescente. Então, agradeço aos colegas, ao Mauro, ao Gelson e ao Bernardo pela condução, e a todos que nos acompanharam até agora. Bem lembrado ao Gelson, nós iniciamos às 9 da manhã, tivemos picos de um pouco mais de 200 participantes, mas eles foram se alterando. Eu sei que muitos colegas, numa quarta-feira, é difícil acompanhar, tem outros compromissos, mas 161 pessoas até as 5 da tarde realmente é um público relevante. E lembrando que todas as palestras, todos os debates foram gravados pela Escola Institucional, estarão disponíveis no ambiente de ação educacional, não só para promotores, mas e para esse evento especificamente, esse seminário de lavagem de dinheiro vai ficar disponível para outras instituições que queiram acessar. Então, a Receita Estadual, a Receita Federal, o Banco Central, a iniciativa privada, que quiser, faça contato com a Escola Institucional, que é possível a gente estabelecer acessos específicos para aqueles de fora do Ministério Público que tenham interesse em acompanhar o conteúdo do seminário. E assim encerro e agradeço a todos. Acompanhem nossos canais de comunicação institucional através do site do Ministério Público, do YouTube do Ministério Público e o canal do Instagram, mpmg.oficial, e do CAUET também, cauet.mpmg. Boa tarde a todos, boa noite e até a próxima.